Pessoal, aposentadoria, auxílio-doença, afastamento temporário, definitivo, né? O que acontece nesses bastidores? No dia a dia da gente, neurocirurgião, que eu converso muito com meus pacientes, porque muitos vêm com essa demanda, para você entender a lógica por trás disso, porque às vezes gera polêmica, o médico fala uma coisa, o perito do INSS fala outra, né? O paciente fica chateado com isso, aí volta para o médico, o relatório foi incompleto, né? Só para vocês entenderem, né? A lógica, primeiro você tem que entender a lógica de tudo, né? Quando você fala de previdência, né, obviamente, né, você paga, você tem um custo mensal para, num determinado momento de sua vida, você precisar daquilo e receber sua aposentadoria. E eu não vou entrar em detalhe econômico, nada disso, que eu não entendo, né? Mas, de um modo geral, no momento que você adoece, é muito comum ver essa demanda, né? Então, meu dia a dia no consultório, não tem um dia que esse tema não venha à tona, que eu tenho que fazer um relatório, que o paciente questione isso ou aquilo. Por quê? Porque, na maioria das vezes, os pacientes que chegam, a gente operou, ou passou por uma cirurgia, ou tem uma doença que vai precisar se afastar do trabalho. Né? E o primeiro questionamento que ele fala é quanto tempo eu vou precisar ficar afastado. Porque normalmente, quando passa ali do período de 15 dias, o INSS vai ter que ir para o INSS, vai receber pelo INSS e não vai ser direto pela empresa. Então, o primeiro questionamento do paciente é esse. Né? O que é que eu costumo dizer? Vai depender muito do tamanho da cirurgia, da doença que você tem, e a gente consegue prever mais ou menos o tempo de recuperação. Às vezes a gente erra. Erra por quê, Júlio? Porque você acha que a recuperação vai ser mais rápida, às vezes não é. Você acha que uma cirurgia vai ser mais simples, às vezes não é. Então, às vezes acontece isso. Eu explico para o paciente essa impossibilidade de prever com certeza o que vai acontecer no futuro. Mas, normalmente, a gente acerta ciente da dificuldade da cirurgia, onde é que está localizado, o tipo de tumor. Né? Passado esse momento, né, o paciente recebe o diagnóstico e, a depender do diagnóstico de ser doença, a gente prevê como vai ser a recuperação dele. Em alguns momentos, a gente vai dizer para o paciente que ele vai precisar ficar afastado. Né? E aí chega um momento que eu acho que é o mais crítico, o paciente mais sofre e às vezes não tem jeito. Por quê? Normalmente, no momento de você adoece, você tem uma coisa neurológica, uma doença neurocirúrgica, você passa por uma cirurgia que tem uma recuperação mais prolongada, a gente não consegue prever com exatidão como vai ser. Em determinado momento, a gente médico fala que é muito difícil o paciente ter um grau de recuperação completo e às vezes vai fazer o relatório para o INSS dizendo que provavelmente o quadro é definitivo e ele vai precisar se afastar de forma definitiva para o trabalho. Essa é a nossa opinião médica, que acompanha o paciente, sabe a doença, que sabe a evolução. Às vezes o perito analisa aquilo e discorda, e aí ele vai pedir um tempo menor. Ah, não, Júlio disse que esse paciente tem um déficit definitivo, precisa se afastar. Eu, perito, avalio e acho que é possível recuperar outra, ou ter uma readequação laboral. E às vezes acontece mesmo essas divergências, às vezes o paciente volta para você, você faz o seu relatório. Sabe o seguinte, esse processo faz parte, sei que chateia, as pessoas, os pacientes ficam revoltados, né? Falo assim, faz parte, tem um médico que trabalha para fazer essa avaliação, questionar, ver se está certo, se não está, e às vezes você vai ter que recorrer. Pra vocês terem ideia como às vezes isso gera polêmica, né? Em medicina às vezes não é preto no branco, às vezes a divergência chega ao ponto do paciente ter que recorrer até as vias judiciais, porque vai ter outra pessoa, outro perito avaliando para questionar. O Júlio está falando uma coisa, o perito está falando que esse paciente dá para sim, para voltar à atividade laboral dele, e vai um terceiro avaliar para ver se concorda mais com o Júlio, concorda com o perito e ver se esse paciente dá ou não. E eu falo com todo mundo, por mais que eu chateie, por mais que revolta, né, isso vai acontecer com muita frequência. Porque na medicina, como não é uma ciência exata, às vezes tem opiniões divergentes. O importante é você conversar com seu médico. Você muitas vezes, quando tem essas divergências, tem uma orientação de advogado, que é o profissional que sabe melhor a parte jurídica do que seu médico. A gente médico está aqui no dia a dia, lida, faz relatório, mas a gente não é especializado nessa parte jurídica. A gente sabe fazer relatório, a gente sabe operar, a gente sabe tratar doença, a gente sabe prever, às vezes, o contexto da doença. Pode ser mais grave, pode ser mais a parte jurídica, quando tem alguma divergência, tem algum questionamento, geralmente o advogado vai te ajudar. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que isso é sempre chato, você está assistindo esse vídeo, está passando por isso, sei que isso é revoltante, né? Meus pacientes eu vejo o dia inteiro, todos os dias chega algum paciente revoltado com alguma coisa. Ah, me negaram o benefício, perdi, tive tal coisa, mandaram voltar, eu não consigo, voltei para o trabalho, o médico do trabalho pediu outro relatório, não estou com condição. Então isso faz parte do processo de adoecer. É chato, mas tem que respirar fundo, ter todas as orientações, conversar de forma franca com o seu médico. Ele vai fazer os relatórios para você e, sem dúvida nenhuma, a maioria dos pacientes eu falo assim, tem todo esse momento de crise, mas de modo geral as coisas se resolvem e voltam à normalidade, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.